Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, minhas guerreiras, meninas, mulheres, hoje trago para vocês um convidado muito especial. É o Igor Frota, ele é especialista de medicina chinesa e vamos abordar alguns assuntos que eu achei muito interessantes e vão ser muito úteis para vocês. Neste caso, distúrbios do sistema hormonal feminino. Exatamente. Queres um pouco falar sobre ti, para pessoas conhecerem o teu trabalho? Sim, o meu percurso, antes de mais nada agradeço por estar aqui contigo e convosco. O meu percurso, eu sou licenciado em Desporto, em Educação Física, em Portugal. E como atleta tive muitas lesões e às tantas a acupuntura e outras técnicas da medicina chinesa foram as únicas soluções que eu encontrei para efetivamente resolver esses problemas. E o meu primeiro acupuntor tornou-se meu professor, meu mestre e estudei. Fiz uma formação de 5.000 horas, 5 anos de formação, na Escola de Medicina Tradicional Chinesa em Lisboa. Depois deixei de lecionar e trabalhar na área da saúde como desporto e virei-me totalmente para a medicina chinesa. Já vão quase 20 anos, deve fazer para o ano 20 anos. Muito tempo. E depois trabalhei muito no estrangeiro, tive a gerir uma clínica de acupuntura nos cruzeiros de luxo, Uau! com muitos passageiros a usufruir destas técnicas numa semana, por exemplo, porque às vezes conseguimos resultados incríveis em muito pouco tempo. E foi uma boa lição, e pronto, e depois devido a esta estrutura Covid, tudo isto, voltei para Portugal Ok, e reabri as clínicas que tinha cá em ok, Lisboa e no Algarve. ok. Então neste momento tu atendes em Lisboa Em e Lisboa, no Algarve. E se alguém Saldanha, quiser, por exemplo, fazer contigo um atendimento online, também pode fazer. também podem fazer, Ok, fazemos uma avaliação, que é o ponto-chave de tudo, é sempre fazer uma boa avaliação. ok, Ou seja, se ok, nós percebemos porque é que as pessoas têm o problema que elas dizem sentir, porque é que elas têm aquele sofrimento, ok, e a medicina oriental, a medicina chinesa, é talvez o melhor sistema que eu conheço para isso no mundo, ok, de wellness, de bem-estar, porque nós conseguimos fazer sempre uma avaliação muito diferenciada caso a caso. Porque é ok, que aquela pessoa tem aquele sintoma que é específico dela, é uma combinação de vários fatores que são exclusivos daquela pessoa. E depois ok. temos estas técnicas todas, depois podemos prescrever. Há coisas que eu posso prescrever online, dietoterapia, plantas, fitoterapia, como nós chamamos, medicação natural, não é? Ok, mas claro, para Exercícios. o presencial é sempre acaba por ser Depois melhor, a fazemos a avaliação é sempre acupuntura, melhor, que é aquilo que nos exatamente. deu muita fama e muito E nome. hipnose, que ele me falou que ele também Hipnose, faz hipnose clínica, não é? também fazemos hipnose, sim, em Eu certos sempre casos. procurava isso, incrível. Já disse que ia fazer contigo Vamos um dia. fazer para a Sim. semana, Por um combinamos. lado eu tenho medo. Não há problema nenhum, porque o, Sim, o nosso corpo sabe sempre o que quer, o que precisa, sim. e desde que o objetivo seja sempre harmonizar, ele chega sempre lá, só precisa de um empurrão, que é isso que nós fazemos nestas Ok, medicinas naturais, seja com hipnoterapia ou com a acupuntura, a medicina chinesa. O que nós tentamos sempre é gentilmente ajudar o corpo a ir para o sítio onde ele tem que ir em termos de ok, equilíbrio, nutrir aquilo que tem que ser nutrido, mover aquilo que tem que ser movido e chegar àquela ideia de bem-estar oriental que não tem muito a ver com a nossa sensação de saúde aqui. O nosso claro. conceito de saúde no Ocidente acho que é muito pouco E, prática e do nós ponto de vista. conseguimos até ver pelo. Se a gente observar, as mulheres, por exemplo, da China, têm aspecto muito mais novo. Não é por serem só pequenas, claro que uma pessoa mais pequena naturalmente tem aspecto mais novo, mas se a gente ver em geral, elas têm aspecto muito mais novo do que nós aqui da Tirando Europa. uma geração mais moderna que está Sim, muito ocidentalizada e come muita sim, McDonald's e fuma muito e não dorme o suficiente e não faz exercício físico, mas se olharmos para a geração imediatamente anterior, elas, não é, como se costuma dizer, parece que não envelhecem, não é? Elas chegam aos exatamente, 80 anos sem rugas. Há exatamente. várias razões para isso, mas fundamentalmente eles estão continuamente a pensar: será que eu estou equilibrado hoje? Aconteceu-me qualquer coisa, o que é que isto quer dizer? Não dormi bem hoje, o que é que isto quer dizer? Ok. E tu Estou. vais-nos partilhar aqui essas Sim, vamos dicas falar. todas, né? Há muita coisa que eu gostaria de dizer que temos pouco tempo a fazer, Pois é. mas Então, sim. vamos começar aqui com a primeira pergunta, que eu acho muito importante e também eu passei por isso. Se é normal ter aquelas dores fortes durante o período menstrual? Isso é uma coisa normal? Porque eu lido com as mulheres, a maioria das pessoas que me seguem aqui são 90% das mulheres, o público feminino, e eu recebo diariamente mensagens: Helena, eu estou sentindo dores horríveis, posso treinar na mesma? Uhum. Tem a ver com treino porque eu tenho esse direcionado para treino, mas em geral,
É normal sentir essas dores numa mulher durante o período? Eu já cheguei a desmaiar, na verdade, quando era mais nova. O desconforto nunca é normal. Ok, Nós podemos procurar o desconforto, os banhos frios, certas posições de yoga bastante complexas e que requerem 20 minutos numa determinada posição. Mas esse desconforto tem um objetivo de elevar a fasquia da saúde, porque aquela pessoa precisa e porque o professor... sim. Agora, todo o outro tipo de desconforto não é normal, especialmente quando começa a ser constante e regular. No caso da Ok, menstruação, todos os meses. Agora, normal é um termo matemático. É ok. norma, vem de norma. Se muitas mulheres que entram num gabinete de um ginecologista sofrem do mesmo sintoma, Uhum. eles passam a dizer que aquilo é Normal. normal porque quase todas as mulheres queixam-se daquilo. Obviamente que não é normal, é antinatural sentir dor. Ok, E então temos que avaliar, porque muitas coisas podem estar a acontecer na mulher para dar essa dismenorreia, essa dor menstrual, ok. que a medicina chinesa é tão complexa e já pensa sobre isto há tanto tempo que nós temos livros escritos sobre ginecologia, que nós chamamos os problemas das mulheres, temos Ok, livros escritos há 1500, 2000 anos, só ok, sobre os problemas das mulheres, desde a primeira menstruação e como é que ela aconteceu e as características dela são naturais ou não, ok. todo o processo menstrual, fertilidade, infertilidade e depois a menopausa. Todo este processo, aliás, sempre que eu aprendi isto quando estudava, quando eu avalio uma paciente do género feminino, Uhum, que é 80% das minhas pacientes também, são uhum. quase sempre mulheres, há cada vez mais homens a vir, não há dúvida, nós avaliamos sempre sob o ponto de vista de que fase do mês é que ela está e que fase da vida é que está. Se já está menopáusica, perimenopáusica, se ainda é uma mulher jovem, se tem problemas e depois se a dor é antes, durante ou após a menstruação. Ok, isso também É influencia. muito importante. Isso diz que são coisas completamente Ok, diferentes. então se a mulher, por exemplo, há mulheres que sentem dores fortes antes de chegar. Por exemplo, eu falo isso porque eu recebo mensagens a dizer assim, olha, já estou a sentir a dor, já sei que daqui amanhã ou depois de amanhã vai-me aparecer o período. Isto também Exatamente. não é normal, Não é normal, é como aquela pessoa que diz amanhã vai chover porque o meu ombro está-me a doer, não é? não é? Nós temos estes barómetros cá Mas dentro não é quando alguma normal. coisa vai mexer. Ok, Não é nada normal. Aliás, o que eu costumo dizer, isto vou generalizar sempre, porque sim, depois temos que ver caso a caso, porque depois cada organismo é muito complexo. Não é? Mas eu vou ok, generalizar e vou sempre fazer esta ressalva que estou a generalizar e não, pode não ser correto para todos. ok, Mas quando a dor é muito forte, uma dor menstrual muito forte, antes do sangue sair, de uma forma geral, dizemos que a mulher tem o sangue estagnado. Há ok. qualquer coisa que Não não existe um permite que o fluxo, né? sangue flua e naquele momento em que ela tem que começar a libertar sangue, sangue tóxico, sangue que não foi usado para a Ok, fertilidade, se houver uma resistência, podem ser várias. As artérias podem estar mais tensas, ok. porque ela somatizou sobre as artérias um stress qualquer e as artérias estão mais tensas, então não flui. O endométrio, toda a zona da barriga pode estar muito fria, porque a mulher expôs demasiado ao frio com tops no Então aí inverno. ela pode pôr uma coisinha quente e Aí vai. aplicar calor normalmente é uma boa solução. E Ok, fazer movimentos de rotação, ok, alongar com rotação. Nós dizemos que temos que desbloquear o meridiano do fígado ok. e, portanto, estas zonas laterais, todo o tipo de movimentos que seja alongar a zona lateral, tendencialmente abre o flow, permite este escoar do sangue. E muitas das minhas pacientes só com isso têm melhoras. Não resolve o problema de raiz, que é percebermos porque que ela todos os meses tem Tem aquele isso. bloqueio. Ok, Aí temos que ir para a acupuntura, temos que dar plantas que venham a resolver o problema de risco que tem que ser avaliado. sim. Mas do ponto de vista sintomático agudo, Mulheres podem naquele agora fazer momento, isso na fazer primeira. logo aquele exercício. Nesse momento, se calhar fazer uma aula de exercício mais intensa, Não é depois ideal. dos alongamentos, até pode ser Ah, ideal, ok, porque o ok. exercício tem tendência a desbloquear. Ok, faz sentido, sim. Não é? Faz sentido. Se a dor for pós-menstruação, a mulher teve bem, quando perdeu sangue é que começou a ter dor, ela provavelmente está num estado de vazio de sangue. Vamos chamar uma anemia energética. Ok, Há qualquer coisa na construção do sangue que não está bem. Fazer aulas muito intensas nessa altura pode ser contraproducente, pode ok. ser negativo. Porque já não Porque, tem energia, vai dar, então fica ainda com exatamente, como mais ela negativo. perdeu, Sim, já sim. estava negativa antes. Sim, sim. Lá aguentou o período menstrual sem dor. Sim. Quando perde, o corpo diz: é lá, não tenho sangue suficiente. Pois é. Dá-me aqui uma semaninha, 3, 4 dias, para eu poder produzir sangue. Se pusermos a fazer aulas muito intensas, spinnings e coisas Sim. maratonas, estamos a usar energia que não temos. O corpo sempre fala connosco. Sim. E existe não podes manter o mesmo ritmo dos treinos
durante período, depois de período e Sim, fazer mesmo, e se culpar por não conseguires fazer a mesma intensidade ou a mesma carga. sim, Está tudo bem fazer menos. sim, Podes fazer se sentires bem, mas podes fazer menos. Agora, dores, estamos a falar de dores, se for uma dor grave, assim forte, sim. não é normal e precisa Não, ser normal. mesmo tratado. Não podemos aceitar isso como normal. E convém fazer uma avaliação com o ginecologista, porque pode haver Sim, miomas no útero, pode haver ok, um útero poliquístico. Portanto, ok. as Mas pacientes eu que me não está cá para aparecem. assustar, meninas também. Não. Mas é muito comum, Sim, portanto, as sim, mulheres vão todas ao ginecologista hoje e têm essa avaliação feita. sim. Quando elas me chegam à clínica, na maior parte, elas já me dizem, olha, eu tenho estas dores todas, tenho estes sintomas todos, tenho muitas insónias nessa altura, tenho o meu humor muito alterado, tenho muito calor ou muito frio, Sim, mas o meu ginecologista fez ecografia e está tudo bem, não tenho nada. Ou ok. tenho ali um pequeno quistozinho que E o não que é que tu causa. recomendas fazer nesses casos? Aí é avaliar sempre, porque pode ser um problema, como nós dizemos, pode ser um desequilíbrio da relação entre o fígado e o rim, ou entre o Uhum. fígado e o baço pâncreas, como nós chamamos. Portanto, nós temos sempre que fazer uma avaliação, porque depois temos que olhar para tudo o resto que não é isso. Como é que a mulher dorme, como é que ela digere, que apetite é que ela tem. Ok, Quando a mulher gosta, quando o homem ou a mulher, quando o paciente gosta muito de açúcar, ok, continuamente ou numa fase de um mês, por exemplo, no caso da ok. mulher, isso dá-nos uma informação muito importante. Ah, isso sou eu. Porque a procura por açúcar versus sal, porque há pessoas que gostam é de comer sal, Ah, eu salgados. não, eu açúcar mesmo. Então nós Isso é dizemos que o tudo. teu baço está um bocadinho desequilibrado em algumas funções, nomeadamente se calhar na produção de glóbulos vermelhos e outras coisas relativas ao sangue. Ok. Ele está-te a pedir batata doce, mel, É mesmo chá açúcar. de funcho, só que Chocolate. ele não sabe como pedir isso, pede este sabor doce. Como nós estamos viciados em açúcar, temos muitos sabores fortes hoje em Uhum. dia, porque são fáceis de encontrar em qualquer supermercado. Pois é. O sal, o picante, o ácido. Nós hoje temos uma cultura de sabores exagerados. Então o corpo vai nos pedir. Por exemplo, quando um corpo está às vezes muito desidratado e o sangue fica espesso e gera muita dor menstrual, e quando é desidratação, por exemplo, muito profunda, ele pode dar vontade de comer coisas salgadas, porque o sal tem uma relação muito grande com a água. Pois é. Então ele está-nos a pedir água sob a forma de gostar de salgados. Então a pessoa Sim. sente muita vontade de comer coisas salgadas. Nós temos que ter cuidado quando o corpo nos pede coisas, porque temos que saber o que é que ele está a querer realmente dizer, porque às vezes é simbólico. Então Ok. esta ideia de eu vou ouvir o meu corpo e vou fazer aquilo que ele pede não é correto muitas vezes, porque Ok. nós não sabemos o que é que ele está a pedir. Ele está a pedir normalmente de uma forma simbólica. Ok. E então temos muitas vezes que aprender a ler isso. E se não sabemos, temos que ir a um técnico, um terapeuta, que Que saiba traduzir isso para nós. Pois E é. que depois nos possa dar conselhos muito assertivos e corretos para o nosso problema. Olha, daqui para a frente vai fazer isto, vai comer mais desta forma. Portanto, a Ok. dietoterapia é muito usada na medicina chinesa. Para nós, a dieta é mesmo uma das estratégias mais importantes, para além da acupuntura, que é muito famosa, Uhum. mas a dieta, o aconselhamento, de como pensar, como gerir as emoções, tudo isso para nós é que é o mais importante, muitas vezes. Não é? Ok. Pois a acupuntura é uma forma de catalisar isto, Ok. acelera muito o processo interno. Nós conseguimos fazer atalhos gigantes na nossa saúde usando a acupuntura, é assim que eu vejo. A fitoterapia às plantas é importante, para nutrir aquilo que não conseguimos pôr cá Então, dentro. agora, assim, resumindo, por exemplo, as meninas agora que acabaram de ver essa informação, que não é normal aceitar esta dor menstrual, que tem que ser tratada, tem que ser resolvida, não temos que habituar a viver com ela. Assim, as 2, 3 dicas que elas podem já colocar na prática se sentirem. Estás a dizer o quê? Colocar uma coisinha quente na barriga. Quente, mas sempre com a ressalva de há situações de calor interno que também Ok. causam dores. Dores gerais, Sim. articulares, mas também do útero e da zona ali da barriga, da abdômen. Né? Portanto, vamos aplicar calor, se calhar só 5, 10 minutos primeiro e ver Na como é que nos barriga. sentimos. Ok. Se não nos sentirmos mal, pior, então Ok. voltamos a usar. Ok. Se nos sentimos melhor, pronto, é mesmo para usar. Se Ok. sentimos que não melhorou nada, ficou neutro, é para continuar a usar também, porque muitas Ok. vezes precisamos de reforçar 4, 5 vezes, 4, 5 dias para começar a fazer resultado. Há pessoas que respondem logo e sentem logo melhoras. Se o paciente sentir-se pior, paramos, esperamos 2 dias, tentamos outra vez. Se Ok. repetir-se a pior, então aí paramos mesmo. Nunca aplicar gelo, está bem? Mesmo Ok. quando há dores quentes, inflamatórias, o gelo para nós nunca é uma boa solução Então, com aquele pequenas saquinho ressalvas. de térmico é o ideal, na E barriga. também na zona abdominal, porque para nós os rins é que controla a energia do rim.
é Ok. que controla a zona abdominal. Então aquecemos também exatamente a mesma parte atrás, ao nível da lombar 2, Tá bem. lombar 2, 3. Portanto, podemos ter um saco de cada lado ou fazer 10 minutos à frente, 10 minutos atrás, ou 15 Ok. minutos à frente, 15 minutos atrás. Não muito mais do que meia hora em geral. Ok. Podemos é depois repetir isto várias vezes por dia, se for necessário, está bem? Ok. Alongar, garantir que estamos a dormir bem. Porque o sono é o pilar, é a Pois. base de onde todos os pilares da saúde se constroem, E não é é? verdade, depois de ser mãe, essa coisa de dormir bem. Por causa, Eu que agora já sei o que é. Nem sei, eu já não sei o que é dormir bem, atenção. Que já há uns 3 é anos porque não sei o somos, que é dormir somos bem. dominados pelo horário da criança, não Pois é? Até é. um certo ponto. E Até uma aí, parte. aí temos depois, se for isso que está a acontecer, temos que arranjar estratégias para tentar compensar. De Com dia, de noite. dieta, com Ah, ok. alimentação, com uma cesta, se for possível, profissionalmente. Portanto, aí depois olhamos para o panorama da vida da pessoa e ver o que é que podemos fazer para tentar recuperar. Eu tenho pacientes minhas, muitas pacientes minhas, que vêm da TAP e de outras companhias aéreas, fazem voos de longo curso, Sim. onde passam muitas horas em pé, nos aviões, 16 Uhum. horas, trabalham muito por turnos. Elas desenvolvem muitos problemas menstruais por causa disso, porque o sistema menstrual é altamente regulado pela natureza, Ah, ok. pela luz do dia, Sim. e portanto pessoas que têm que trabalhar durante a noite acabam por sofrer muito, homens e mulheres, mas as mulheres nota-se imediatamente. Então Sim. temos que dar um conjunto de estratégias compensatórias, porque se ela trabalha como uma comissária de bordo, como hospedeira de bordo num avião, ela não pode se despedir por causa das dores menstruais. Pois. Vamos ter que arranjar maneira, plantas para ela tomar E qual é o regularmente. chá que tu podes assim recomendar, assim mais generalizado, para mulheres tomarem e se sentirem assim em desconforto nesses dias? Existe Não alguma. existe assim nada que seja geral, porque temos sempre que Sim, avaliar. sim, sim. Se for se a mulher tiver muito sangramento, muita perda de sangue e muita tendência para ter uma anemia Sim. verdadeira ou energética, como nós chamamos na Ok. Ásia, há um conjunto de chás que poderão ser bons para isso. Mais, se calhar mais comida. Nutrir com comidas que produzam sangue, beterrabas, por aí fora. Se a mulher tem uma dor menstrual muito antes da menstruação, portanto é aquela estagnação, Sim. se calhar um chá que mova poderá ser bom. Mas eu aqui tenho que Gengibre fazer uma ou o quê? ressalva. Gengibre aquece e pode ser bom. Ok. E aí tínhamos que se calhar ir para o gengibre. hum, Isto depois é muito complexo, não é? Por cada pessoa depois tem a sua individualidade. É, e nós temos de Tu ter muito cuidado basicamente com os fazes conselhos uma. gerais. Tens que fazer avaliação, tens que fazer avaliação individual para poder. Até no próprio gengibre. Se eu der um exemplo assim muito simples. O gengibre fresco Sim, tem características próprias. sim. O gengibre seco é a mesma coisa que foi seca, né? Pusemos ao sol ou pusemos no Sim, sim, micro-ondas, desidratado, né? secou, desidratado. Tem Hum. outras capacidades. Ok, Vai a outra parte do corpo. ok. O gengibre torrado Aham. já vai a outras partes do corpo. Então, se eu quero trabalhar o pulmão, porque estou com uma gripe, quero trabalhar esta zona que está muito fria, com muito muco, o gengibre fresco é melhor. Se o meu Fazer um problema é chá mais neste caso? fazer um chá de gengibre fresco, cozinhá-lo durante 10 Ok, minutos. Se a zona que eu tenho mais sintomas é abdominal, a digestiva, o gengibre seco poderá ser melhor, porque ele vai ao ok. pulmão e à zona digestiva. Se eu quero atacar a zona mais inferior, se eu quero tratar a zona do rim, a Sim, zona do útero, se calhar tenho que dar gengibre tostado ou torrado. ok. E em Então, que se calhar tenho que o forma? pôr no forno, tenho que comprar gengibre seco Aham. e pô-lo no forno e tostá-lo um bocadinho para depois daí fazer-se o chá. Ah, Porque aí ok. já desce, só para ver como é que isto depois é Pois complexo. é, Portanto, pois é. portanto, se a dor é muito por frio, se ela agrava com frio, melhora com calor, Uhum. é uma dor muito forte com essas características, então podemos usar gengibre tostado. Pomos no forno, Ok. torramos o gengibre durante algum tempo e depois dali é que fazemos o chá. Fervemos depois, cortamos umas fatiazinhas e fervemos 10 minutos depois dele ter sido tostado. E ali tem uma tendência descendente e faz um efeito calorífico mais abaixo e menos cá acima, que é o que nós queremos. Não Portanto, isto depois sabia. torna-se muito complexo. Sim, sim. É muito difícil dar hum, conselhos generalistas na medicina chinesa por causa disso. A questão do chá, acho que é importante falar, porque nós temos esta ideia que o chá faz bem à vida. Sim. O chá é Eu, uma eu palavra tenho muito essa grande, não é? ideia. O chá é uma coisa. Eu só te digo que sou tea lover, porque eu tenho É. uma gaveta com 500 chás Só que diferentes. tem que se ter cuidado, porque o chá é médico. Cada uma daquelas plantas faz uma ação médica dentro de nós, Pois é. muda qualquer coisa, Sim, sim. mexe em qualquer Sim, coisa. sim. Uns aquecem, outros arrefecem, uns puxam as coisas para dentro, outras fazem suar, portanto tem esta tendência centrífuga de esterilizar. Sim. Ah, Portanto, na Ásia, os chás e as especiarias são microelementos médicos
Quando queremos uma ação muito mais forte, temos plantas muito amargas que não se pode pôr na comida nem no chá porque são muito amargas. Assim, o chá social, não é? E, portanto, prescrevemos essa fitoterapia. Mas depois temos plantas mais suaves e aromáticas, como o gengibre, a canela, a tília, por aí fora, só que têm uma ação muito médica e temos de ter cuidado porque podemos estar a tomar uma coisa que não corresponde à nossa necessidade, até pode agravar. Ok. Por exemplo, vamos ali a Marrocos. Então, meninas, não façam mais isso. Não bebam o mesmo chá que eu estou a beber, nem eu tenho que começar a analisar. Por exemplo, se estamos com muito frio e vamos beber chá de menta, a menta, embora estejamos a beber em forma quente, Sim. o mentol que está lá dentro tem um efeito de arrefecimento muito grande do corpo. Por isso é que em Marrocos, na Tunísia, ali no norte da África, eles bebem muito chá de menta como uma bebida nacional, porque eles vivem já junto ao deserto, aquilo ajuda a arrefecer o corpo. Agora imagina uma mulher que está com dor menstrual por frio, ou já é muito friorenta, Sim. e vai beber chá de menta achando que só porque ele vem em formato morno quente está a aquecer o corpo, na verdade está a arrefecer o corpo. Fica pior ainda. Aquece aqui, mas quando entra no sistema arrefece, fica pior ainda, começa a ter mais frio. E nós não notamos isso. E achamos, mas porquê que eu estou com tanto frio? Porquê que eu estou constipada hoje? Eu até estou a beber tanto chá, até devia estar mais quente. Errado. O princípio ativo que está lá dentro é o mentol e arrefece. Se vocês mastigarem uma pastilha de mentol, sabem bem o que é que sentem. Sentem frescura, não quente. Exatamente. Agora imaginem isso dentro do vosso corpo. Entrou, foi num veículo quente, não é? Portanto, esta ideia de que o chá faz bem tem que se ter muito cuidado. Porque há chás e nós temos que perceber. Por isso aí, a questão do diagnóstico, de uma avaliação individualizada, é que é a coisa mais importante. Ok. Existe algum chá assim mais seguro para beber? Já que estamos a falar de chás, eu não sei o que é que eu faço com os meus chás. Gengibre mais no inverno, preventivamente, mas se a mulher tiver muitos calores, uma mulher com menopausa, não pode que beber normalmente tem muito calor, ela se beber chá de gengibre vai sentir-se de certeza com muito mais calores e mais suores. Pois é. Portanto, se for uma rapariga jovem, uma mulher jovem, com muito frio interno, ela sente muito frio a toda a hora, os pés muito frios, as mãos muito frias, na altura da menstruação, quando perde sangue, ainda sente mais frio, somente se tiver um período abundante, uma menstruação abundante, aí o chá de gengibre poderá ajudar, porque especialmente no inverno. Sim. No verão, queremos arrefecer-nos, se calhar um chá de menta. Ok. Uma mulher menopausa, se calhar. Agora, podemos é começar a combinar, fazermos menta e gengibre. Sim. Então eles são picantes e movem, um aquece, outro arrefece, eles mais ou menos anulam-se. Ok. Então, se não temos a certeza, tentamos criar uma coisa mais equilibrada. Ok. Então fazemos, se calhar, gengibre com menta. Agora, no inverno, nós temos tido um inverno incrível, com muito pouco frio. Estamos aqui fora assim, não é? Eu estou a sentir frio nos meus pés. Para mim agora é chá de As gengibre. mulheres, então, chá de gengibre poderá ajudar nesta fase, evitar a menta. O chá verde tem uma tendência diurética, muito secante, muito drenante, tonificante até. Portanto, tem que se ter algum cuidado. Se a mulher está muito desidratada, e eu posso garantir que 98, 99% das pacientes que me chegam à minha clínica, homens e mulheres, mulheres mais, não bebem água suficiente, nem pouco mais ou menos, mesmo quando acham que bebem. Sim. Eu bebo 1,5 litro de água por dia. Não chega, tenho que duplicar isso para 3 litros. Pois é. E então o sangue, como é feito de água, digamos assim, é um líquido, se calhar temos que começar por aí, para ver como é que está o sono e a hidratação. E a hidratação morna, porque a Ásia não bebe chá, geralmente. A Ásia bebe água morna. Só adiciona coisas na água quando eles sabem o que é que precisam. Ou seja, água fria, eu já ouvi falar sobre isso. Eu não consigo beber água fria, honestamente. Nem no verão, nem no inverno, com o meu corpo eu fico logo doente. Eu sinto mal, eu não entra. E eu não faço isso, nem no verão, não consigo. Agora, sendo assim, não é normal e não é saudável para o corpo beber água fria. O ideal é beber mais ou menos a temperatura do corpo, não é? Há estudos que dizem que se eu beber muita água gelada, eu arrefeço o meu metabolismo, ele vai gastar mais calorias a aquecer-se. E, portanto, posso perder peso porque estou a gastar mais calorias. Sem fazer exercício nenhum, eu estou naturalmente a gastar mais calorias. E isso significa perder peso corporal, estou a queimar gordura. Interessante isso, interessante. Qual é o problema disto? É que eu estou a dar cabo do meu metabolismo. Nós temos cá dentro 35, 36 graus. Há uma razão para isto estar quente. Nós não sentimos, não é? Se tivessem 36 graus aqui, nós íamos sentir muito quentes. Mas nós não sentimos que é isso que se passa cá dentro do nosso metabolismo. Porque nós não temos sensores para o sentir. Sim. Só quando começa a subir é que começamos a sentir sintomas de febre. 37, 38. Sim. Portanto, arrefecer o interior na Ásia significa apagar o fogo da vida.
Se Tiras fizermos a isto tua muitas energia vezes, vital, basicamente. Vais tirar a tua energia vamos durar vital. menos tempo, vamos ter menos saúde, vamos ter menos longevidade, E até ficas mais lento, mais ou letárgico. menos inspirado, Estamos menos... literalmente a forçar o sistema calorífico do corpo em grande stress. Ok, Tomar um banho frio, dentro de um certo princípio estratégico de saúde, até pode ajudar. ok. Beber líquidos frios, comer gelados, beber coisas que nos arrefeçam, não é uma coisa muito boa, mesmo quando temos febre, tirando menta, chá de menta, Sim, no deserto, em dias muito quentes, mas muito pontualmente, não é o dia ok, inteiro a beber 1,5 litro de chá de menta, ok. ou 2 litros de chá de menta. Portanto, isso nós temos que, se tentarmos regar as nossas plantas com água fria, elas vão morrer. Pois é, Tirando plantas que venham de climas muito frios. Se tentarmos regar com chá, elas vão morrer. O chá seca a planta. sim, Dentro de nós acontece a mesma coisa. Portanto, a única ok, coisa que nos hidrata é a água. À temperatura ambiente ou morna. ok. Faz sentido. Daí, tudo que mexemos dentro disto, adicionar coisas à água ou baixar a temperatura, vai interferir com o corpo. Temos que perceber se o nosso metabolismo aguenta, precisa ou vai sentir-se mal. Lá Ok. está, voltamos à necessidade de um diagnóstico para percebermos o que é que temos que aconselhar. Agora, mais uma pergunta em relação ao chás e vamos passar para a próxima pergunta. Aliás, já estamos aqui, já passamos, não Por sei, muita coisa. várias fases. Aqui a questão em relação ao chás e essa conversa de chás que fazem emagrecer. O que é que tu achas sobre isso? Os famosos chás que Sim, eu sei. emagrecem. São generalistas. Há pessoas que sentem-se bem e depois têm efeitos secundários terríveis, porque se houver, não leva em conta a totalidade da pessoa, não é? Imagina que a pessoa tem um fígado lento e por isso é que está com peso, porque o fígado está desnutrido, desidratado, e nós, em vez de darmos água e nutrientes para o fígado, para alimentarmos o fígado e ele começar a restabelecer a sua ordem interna, damos um chá que o força a trabalhar mais em falência, em deficiência. A Ok. pessoa pode ter uma inflamação hepática. Isso acontece. Há Ela pessoas que pode sentem perder o peso, mas depois ganha outro problema. ganha outro problema e vai ganhar peso a seguir outra vez. Ok. Portanto, nós temos de ter muito cuidado, sem diagnóstico, fazemos coisas. Eu sei que esses chás, que são plantas, muitas delas baseadas no Oriente, Cavalinho e essas coisas. cavalinhos, mas são coisas generalistas. Nós temos sempre que avaliar a pessoa e essa avaliação raramente é feita aqui no Ocidente. Ok. Na Ásia ninguém faria isso sem consultar um fitoterapeuta de medicina chinesa, não é? Um especialista em fitoterapia. Ou Mesmo para seja, tu, por deixar. exemplo, agora chegar para ti uma pessoa que diz assim, olha, eu quero perder peso. Antes de mais, o que é que eu vejo? Tu ias fazer uma hipnose. Não Se era a pessoa preciso. aceitar, não precisa, né? Olha, a maior Mas parte. acho que essa parte ajuda É, muito porque muda o sim, subconsciente da pessoa, sem né? dúvida, sem A pessoa dúvida. tem um clique de Pouco força, motivação né? também, sim. A hipnose é fantástica porque podemos mudar. Desbloquear aquele travão que está dentro da pessoa, será Todos que... nós temos um software cá dentro que foi criado quando éramos muito novos, muito Sim, bebés, e não sabíamos que estávamos a registrar informação e que estávamos a criar nessa informação crenças muito enraizadas que não são verdadeiras. Era a maneira como uma criança bebé pressentia o mundo à volta pois dela, é. sem grandes defesas, porque temos um aparelho cognitivo muito pouco evoluído quando somos bebés. E nós, infelizmente, toda a nossa fase adulta, nós somos moldados em quase tudo o que fazemos, pensamos, os pensamentos automáticos, as nossas Sim, competências, comportamentos, somos moldados por aquilo que nós registamos nessa idade. Que muitas vezes não trabalha a nosso favor em termos de saúde, essas crenças. pois é. E então nós tentamos sair delas, porque à medida que vamos envelhecendo, elas vão sendo cada vez mais Fortes, né? fortes, porque vamos repetindo esses Círculos. comportamentos, né? Portanto, Sim, vamos reforçando essa. Portanto, a hipnose é uma ótima técnica para percebermos onde é que está ali, qual é a crença que não está realmente a trabalhar a favor da pessoa hoje, na sim. idade que ela tem hoje e para a vida que ela quer construir daqui para a frente, e vamos tentar reconfigurar isso. Nós não conseguimos apagar esse programa, conseguimos a construir um em cima desse. Ok. Pensa-se que seja uma das poucas, se não a única técnica hoje em dia capaz de facto de ir ao inconsciente, aquele software antigo, Sim, e ter uma conversa honesta com ele e trazê-lo a uma forma de funcionamento mais adequada à idade que a pessoa tem hoje, sim. em vez de estarmos sempre a reagir. E os objetivos da pessoa, porque eu acho que não é só... Cada pessoa tem seu desafio aqui, seu bloqueio. Por exemplo, há pessoas que querem emagrecer e não conseguem. Sabem que precisam mudar o seu estilo de vida, sabem que precisam isso, mas não conseguem sair dali. Porque tem qualquer coisa a ganhar. Existe sempre...
Nós podemos estar a sofrer muito, Sim, mas aquilo é uma zona de conforto na qual tão nós grande. vivemos há muito tempo, se calhar toda a nossa vida. Pois é. Aquele peso, aquela forma de pensar sobre o nosso peso. Sim, Nós temos, de facto, uma balança mental. ok. E eu tento baixar a balança física quando me peso e perco 2, 3 quilos e a minha balança mental diz, não, tu não mereces isso. Vamos, mas é subir para a tua balança, Que é o teu conforto, já a zona de conforto, né? embora aquilo nos cause muita dor. Pois essa parte E é. nós temos que fazer passos com isso. Temos que ir lá dentro, perceber onde é que está o evento original que originou Ok. aquela ativação, aquela Ok. forma de ver o mundo, aquela crença, e temos que ir lá e reconfigurar de certa maneira aquilo, dar uma nova significância àquilo. E Nós isso chamamos é em disso de tudo, ressignificar. atenção, em todas as áreas da Tudo, vida. tudo. Em tudo. Estou a começar agora a trabalhar muito com atletas que são muito bons e sentem que atingiram um limite qualquer interno, Não não conseguem físico, passar, não conseguem. e eles auto-sabotam-se, eles auto-boicotam a sua performance Sim. física. E aí, quando a pessoa deixa cair esse peso e reformula, ela própria identifica-se de uma maneira nova agora. Pois E o é. problema é que é a identificação. Se eu continuo identificado com uma pessoa obesa, Sim. embora esteja a fazer muito exercício e tudo mais, enquanto o meu processo de identificação estiver com uma pessoa obesa e não com uma pessoa magra, por Sim. exemplo, mais saudável desse ponto de vista, eu depois tenho muita dificuldade em perder peso. Perco um bocadinho, Sim, ganho sim. logo outra vez. Porque eu continuo Eu tive, agarrado à identificação eu antiga. tive essa identificação, mas dentro de mim existia uma palavra que era coitadinha. Porque eu estive sempre doente, nasci doente, essas coisas todas, e de certa forma, mesmo à minha volta, eu sempre era vista pela minha mãe, pela minha avó, todas as pessoas envolvidas à minha volta eram coitadinha dela, está sempre doentinha, coitadinha dela. Então eu, no meu subconsciente, cresci e eu descobri só agora este ano que eu sempre tinha dentro de mim esta coisinha de coitadinha. Então eu tinha que, de certa forma, manter nessa zona para me sentir confortável de coitadinha. Exatamente. Não, eu queria passar de sair dali, mas ao mesmo tempo aquilo era muito mais forte que eu. É porque E está eu lá voltava guardado. para lá. Está lá sempre guardado. Não é? Exatamente. E isso é. Nós temos que ir fazer pazes, dizemos fazer pazes. Exatamente. Fazer a cura da criança interior, porque estas coisas acontecem quando somos muito novos. E não é aquilo que nos aconteceu. Isto é importante perceber, se estivermos a falar um bocadinho sobre Sim. hipnose, não é aquilo que nos aconteceu, é a percepção que nós tivemos daquilo que nos aconteceu. Porque às vezes são coisas muito negativas que nos aconteceram no passado, e às vezes não são. A É gente a cria. reação que nós criamos, a imagem, o filme que nós produzimos internamente, quando éramos muito, mais uma vez, quando éramos muito pequeninos. E tu consegues, com a sessão, a buscar Nós, essa. depois temos que ver se fazemos 1, 2, 10. Ok. Depois depende muito da carga que a pessoa traz. Isso tudo tem que ser avaliado na primeira sessão, é sempre a sessão de avaliação, seja com medicina chinesa, seja com hipnose, sempre uma sessão de avaliação, para depois definirmos um programa de treino ou de terapia, seja com agulhas, seja com hipnose, depende daquilo que a pessoa Resumindo, procura. concluindo, a pessoa vai ter contigo, eu estou a dizer isso porque eu vou fazer contigo hipnose, tu Já sabes, sei, já para a estou semana. Sim. E a pessoa que vem ter contigo, com certeza, já vai sair com outra visão da vida e com um ajuste na vida que tem para seguir. E o engraçado é que, por exemplo, se estivermos a falar de hipnose, é que se a pessoa passar intuitiva e sem esforço a relacionar-se com ela própria de outra maneira, a identificar-se de outra maneira, ela não tem que fazer um esforço para não comer isto, para fazer mais exercícios. Ela passa a identificar-se, por exemplo, um fumador. Sim. Não é? Eu nunca fumei, não é? Fiz umas experiências quando era muito novo, com 15 anos. Acho que como quase todos os miúdos. fizeram. Mas não sou, os meus pais fumam muito, mas eu nunca fui fumador. Fui atleta, fui treinador. E, portanto, se me oferecerem um cigarro, eu nunca diria, não, estou a tentar deixar de fumar. Eu diria, eu não fumo, quer dizer que ele não me faz qualquer impacto. Se eu estiver a falar de um fumador, não é, que está a tentar deixar, e ele diz-me assim, já não fuma há 5 dias, continua a identificar-se como um fumador. Pois é. Se alguém lhe oferecer um cigarro e ele disser qualquer coisa como, estou a deixar de fumar, ele ainda se identifica como um fumador. Ok. Portanto, o sucesso às vezes é muito difícil nessa situação. Ok. Quando ele sentir mesmo que não é fumador, o que ele diria é, não preciso de cigarro porque eu não fumo. Exatamente. Ele aí cortou com o passado, ele deixou-se de se identificar Ok, como fumador. ok. A probabilidade de voltar a pegar no cigarro é muito baixa. Talvez Ok. numa situação de mega stress mesmo. Então é basicamente reprogramar o disco. Programar o disco. É, Ok. aquilo que lá está dentro de muito novo continua lá. Não e é nós eu vou vamos tentar ser saudável. Eu estou a comer sou saudável. Eu sou Eu saudável. sou uma pessoa saudável. Sim. Eu identifico uma pessoa que eu se vou, levanta de eu manhã vou para fazer tentar, exercício. eu vou tentar fazer isto. Não, eu estou a fazer isso. E dá para fazer isto com afirmações, aquelas Sim. coisas todas que se fazem
que toda a gente hoje em dia faz, que afirmações, meditações, dá, só que essa é a maneira de maior sacrifício. Porque eu Sim. posso repetir todos os dias 10.000 vezes uma afirmação, e se eu fizer isto durante algum tempo, E ela vai surtir efeito. Ok. Mas há muita resistência interna. Tem que haver muita resistência, porque eu estou a Sim. ir contra a minha identificação antiga quando eu era muito novo. Exatamente. Então, há um caminho mais fácil, em que a pessoa está meio adormecida, o consciente está meio adormecido, que é a hipnose. E então aí vamos falando com o inconsciente e vamos remoldando, dependendo daquilo que a pessoa nos pediu para fazer, não é? Sim, O que é sim, que ela sim. quer. Nós A não área estamos a que ele instalar quer nada que ela trabalhar. não quer. Claro. Portanto, não vai, e por isso é que não há resistências por parte da mente da pessoa, porque ela própria escolheu ter uma vida mais saudável, querer viver-se de uma forma mais saudável. E depois, Saudável ou mudar a sua vida, porque há tantas pessoas mulheres principalmente, querem fazer as coisas, não têm coragem para tomar uma decisão na vida. Estão bloqueadas, não conseguem sair daquela parou no tempo e não consegue sair eu dali. continuo a chamar isso saúde, porque, como eu disse no início, a definição de saúde no Oriente é muito abrangente. Não é só físico. Saúde não é a ausência de sintomas Ok. físicos ou emocionais. Porque eu posso dopar-me com uma medicação para a dor, finge que não tem dor, mas o problema continua lá. Claro. Eu é que não o sinto, não é? É isso que as mulheres fazem quando têm dores menstruais, medicação para a dor. Fingem que o problema não está lá, no mês seguinte volta. Não é? Ok. Portanto, nós não temos essa percepção de saúde. Nós achamos que saúde é um estado mesmo de bem-estar geral, em que a pessoa sente-se bem, sente-se una, sente-se equilibrada, Sim. sente-se enraizada na sua vida. Sente-se Do com ponto de vista energia mental, vital. E acho que essa parte, acorda bem, adormece essa, bem, exatamente. digere bem, evacua bem, pensa bem. Todos nós vamos Sim. ter problemas, sei lá, alguém corta-nos, estamos a conduzir e assusta-nos, ultrapassa-nos assim de uma maneira maluca. Nós somos obrigados a travar, sentimos irritados. Isso é uma reação Sim. natural. Agora, dali até desenvolver um ataque de pânico, Sim. isso já não é um estado natural. Eu lembro-me não é? que eu tive uma fase, mais ou menos 2017, 2015, 2017, 2018, que eu acordava e cantava. E era interessante para mim, eu acordava, mas era uma coisa que eu não tinha conhecimento que eu tenho agora, nem metade de espiritualidade, de mim mesma, mas eu acordava e pronto. É alegre, não é? E estava feliz. Eu ia correr para o trabalho, ia correr para o ginásio, trabalhava num hotel, mas eu era feliz. Exatamente. E até digo uma coisa, muito mais feliz do que estou agora. Sim. Ou seja, houve algum desequilíbrio e vários fatores que vão acontecendo que a gente não vai resolvendo, Sim, 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 que vão depois o quê? Vão a fazer a coisa subir e desequilibrar tudo. E depois há coisas do nosso passado, quando somos muito pequeninos, que ficam guardadas, esse chamado evento original, não é? Que depois, só mais tarde, quando temos um stress qualquer na nossa vida, Exatamente. muito parecido, o coquetel hormonal que tu libertaste, não é? Exatamente. Nesse momento de stress, é muito parecido com o coquetel hormonal que está guardado no teu cérebro de um evento que te aconteceu aos 3 anos de idade, que até então nunca se tinha refletido. Pois é. Então, naquele momento, nós desenvolvemos fobias, desenvolvemos uma série de coisas, alergias, ficamos com a pele toda fora do sítio, não é? Sim. Mas eu nunca tive alergias e agora desenvolvi. A gente pode sempre culpar o ambiente que está a mudar e tal, mas muitas vezes não é um problema do ambiente, é um problema mesmo interno, psicossomático. Então tem que ser avaliado. E se for psicossomático, com a hipnose e com outras terapias desse género, conseguimos lá ir remoldar aquilo. Temos que ir lá entender esse evento original, que só agora que tivemos um eco, vamos chamar de um evento eco, não é? Desta situação. É muito interessante. E essa componente mental controla-nos a vida. Eu acho que às vezes é mais importante começarmos por aí do que muitas vezes pelo exercício e tal. Devíamos fazer tudo ao mesmo tempo, né? Começar a melhorar o nosso sono, retificar o maior número de coisas possíveis. Mas quando vemos que aquilo é um problema que já tem uma carga emocional associada, temos que ver se a origem não está nessa carga emocional. Sim. E se estiver, temos que ir resolver primeiro. Sim. Então, pessoas são aquelas pessoas que engordam e emagrecem. Estão bem, estão mal. Quase bipolaridade emocional que a pessoa tem, não é? E nós temos, isto há um desgaste enorme ao corpo, porque o tempo isso vai agravar. Pois é. As pessoas vivem num desgaste enorme, não é? Pois é. E já nem estou a contar com os Covids, com os aumentos dos preços, tudo, né? Estamos todos isso depois é um stress. Por isso que o mais importante é a gente ter a nossa serenidade mental, né? Isso começa tudo por dentro. Saúde mental claro que as pessoas podem fazer sozinhas, existem hoje em dia várias técnicas, meditação, isso tudo. E eu também acredito que com a meditação a gente consegue chegar lá no subconsciente e aceder a ver essas respostas. Só que o que eu posso dizer? Que a resistência é muito grande. Tu vais chegar a um ponto e vais dizer, não quero ver isso. Não, está bom aqui.
eu digo isso por mim, porque chega um ponto, eu já fiz vários até retiros espirituais, e chega um ponto que o teu subconsciente diz é a proteção de ti mesmo. Tu não queres sentir aquela dor, viver ou encarar aquela situação. Provavelmente é ao contrário, é o teu consciente que te está a Consciente, dizer que não tem. exatamente. Porque o consciente é que é a baliza que nos protege. Ok, O inconsciente, nós dizemos que é intemporal, não tem tempo, é ok. aquilo que nos dá evolução contínua, né? E é amoral. Ele não faz juízos de valor se está correto, se está errado. Uhum, Ele apenas criou aquela memória e enraizou, engravou, uhum, gravou aquela memória no cérebro e acabou. O consciente é que está sempre à procura de problemas e a evitar problemas. ok. Então, quando tu estás conscientemente a tentar entrar dentro do inconsciente, o teu consciente começa muitas vezes a bloquear. A hipnose é exatamente adormecer 80, 90% o consciente para que ele não Uhum, castre uhum. e depois podemos ter uma conversa com o inconsciente, né? Podemos E fazer um trabalho sobre o perceber. inconsciente, que assim, esse diz tudo o que tem a dizer, de forma simbólica muitas vezes, mas ele vem dizer, eu tenho isto porque aconteceu-me isto nesta idade, naquela idade, Ai, meu e Deus. hoje, olhando como um adulto, percebo que afinal aquilo não foi nada. O meu pai levou Pois, comigo porque eu ia atravessar a estrada e vinham carros. Mas o miúdo com 3 anos não sabe o que é um carro, pois não não. sabe o que é que atravessar a estrada é um perigo. Sim, Ele sabe que a figura importante da vida dele, pai, gritou comigo num momento em que eu estava alegre e cortou-me a liberdade e a felicidade que eu senti naquele momento. Portanto, o ok, meu pai não gosta de mim. Ele ok. não percebeu que aquilo foi feito em prol de um processo de proteção que o pai teve, Sim, não é? Porque ele não sim. tinha, o bebê não tem essa capacidade de perceber isso, não é? Criança. Uhum, E são essas coisas, e várias dessas, muitas dessas uhum. somadas, que depois formam a pessoa adulta que nós somos. E Pois é, cada um isto tem é. as suas, porque cada um sofreu Sim, sim, a sim. sua E própria. agora vejo que todas nós temos alguma coisa por resolver. Todos nós. E é muito raro encontrar alguém que está 100% resolvido. Sim, são pessoas que Existe, claro fizeram, que são existe. pessoas que fizeram já este percurso, não é? Exatamente, já fizeste, Não nasceram existe. assim, Mas com a minha não idade, acho que nasceram assim. com a minha São idade pessoas é que raro. fizeram esse percurso, Sim, uns começam muito mais cedo, têm pais que já motivaram para sim, isso. Há exatamente. aqui escolas de meditação para crianças e yoga para crianças, não Sim, é? aí já é um avanço muito E bom. são miúdos que já começam desde muito novos a fazer meditação, com 6, 7 anos. Tem pessoas que já mostram técnicas de Sim, mindfulness e por aí fora. É engraçado ver que tipo de seres humanos esses jovens vão ser, as crianças vão ser quando tiverem 30, 40 anos, não é? pois Porque é, já têm desde pequeninos um reforço diferente. muito grande. Se calhar vão acumular menos stress Sim, cognitivo, já menos sabe processo lidar melhor cognitivo. com as coisas. Eu acho que sim. Agora passando para a próxima pergunta em relação à medicina chinesa, em relação à infertilidade. É um assunto assim muito delicado, muito sensível para as mulheres, mas na realidade, hoje em dia, o número é assustador das mulheres que não conseguem engravidar ou então perdem a bebê nos primeiros meses. É uma coisa mesmo assustadora. E isto também não é normal, não é? Nada. Ah, É normal mulher agora porque é a saudável, norma. supostamente, mulher está-se a cuidar, até come bem, faz tudo o que tem que fazer direitinho e mesmo assim não consegue engravidar. Isto, Desde que isso aparece muito nas nossas clínicas, eu tenho tu tido muito trabalhas com sucesso, esse sim, tipo sim, de sim. casos, né? E Tive consegues muito ter sucesso e tenho sucesso? algumas pacientes que hoje são mães por causa disso. Desde que, quando elas vêm do seu médico, do seu médico ginecologista, a indicação do médico é aparentemente está tudo bem com o marido e com a mulher, portanto com o homem e Uhum. com a mulher, não há nada de errado, só não conseguimos perceber o que é que se passa, então aí nós podemos fazer um trabalho fantástico. Ok. Por muitas tentativas negativas que eles tenham tido com as várias técnicas dos médicos, E com nós sucesso conseguimos mesmo? fazer com muito sucesso, muito sucesso. Ah, fazemos sempre o diagnóstico, não é? Fazemos sempre o Ok. diagnóstico e perceber. Muitas vezes o problema é emocional, nós sabemos isso, toda a gente sabe isso, não é? Eu conheço mães que não conseguiram engravidar durante 10, 12 anos, adotaram uma criança, relaxaram depois da adoção, porque agora já tinham concluído Sim, uma etapa da vida delas, um grande sim. desejo como casal, quer ser pais, e E logo a depois seguir, semanas depois, ela engravida. Porque ela, ao relaxar, relaxou. porque o ato de estar tensa para tentar fazer tudo para engravidar, trabalhou contra ela, Ok, bloqueou. ok. E então aí a acupuntura é facílimo relaxar uma mulher, em princípio é muito fácil resolver esse tipo de Acupuntura, processo. né? Sim. Mas às vezes temos mesmo problemas, temos miomas, temos úteros com quistos, nós aí temos plantas, temos a acupuntura que ajuda a limpar, ajuda a aliviar aquela Também faz esse estrutura. tipo, se a mulher tiver Sim, algum sim, probleminha de quisto sim. assim, vocês
faz esse trabalho e funciona na mesma, né? Às vezes nós dizemos que ela tem frio no útero, porque lá está, casos clínicos que eu tratei, jovens mulheres que quando eram adolescentes na escola puseram um piercing no umbigo, resolveram andar o inverno todo com um topzinho a mostrar o piercing Sim, à sim, sua comunidade, aos seus sim, colegas de escola, apanharam com muito frio, andavam com casacos, mas sempre com a barriga à mostra, sim. apanharam com muito frio naquela zona, toda aquela estrutura retraiu, perdeu a capacidade de fluir o sangue, né? Ok. Chamamos isso um estaço de sangue por frio, Uhum. e depois ela não consegue tem muitas dores menstruais, e depois acaba por não conseguir engravidar com facilidade. E às vezes basta aquecer aquela zona com plantas quentes, Ok. com calor local, com alguma acupuntura desbloqueante, e eu já tive mulheres assim que em 2, 3 semanas engravidam. A sério? Claro que eu digo sempre às minhas pacientes, olha, dê-me aqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, porque às vezes ela depois consegue já desbloquear o suficiente para engravidar, mas não para sustentar a gravidez, porque ainda está 50% bloqueada. Então eu Ok. peço sempre à mulher, isto é muito, muito bem pensado, muito bem trabalhado, e a minha paciente sabe que não vai fazer esforço nenhum para engravidar, vai ter as precauções todas durante o processo de terapia, que eu Ok. vou definir, 2 meses, 6 meses, aquilo que eu achar que é importante, dependendo da gravidade do problema, e depois daí para a frente, quando eu achar, ok, os sinais vitais estão todos regulados, está Ok. na altura de tentar engravidar. E quase que invariavelmente, poucas semanas depois, elas chegam, mandam-me A uma engravidar. mensagem, depois mandam-me uma coisa, e depois eu acompanho Que lindo. frequentemente, muitas vezes acompanho a gravidez toda. Fazemos acupuntura para não terem dores, para não estarem Sim. demasiado inchadas. Como te Para sentes não terem... de É fazer esse fantástico, trabalho é tão especialmente quando nos incrível? trazem o bebê. Elas chegam a chorar porque é uma. É Eu fantástico, vejo isso, uma fantástico. mulher que tenta tantos anos, depois é tipo é É. um presente de Deus, Já não tive é? pacientes que saem do hospital e a primeira coisa que elas fazem não é ir para Diga, casa, é ir à minha clínica é agradecer para e mostrar-me a festejar. bebê. Vão à minha clínica, mostrar-me a criança, mostrar. Que lindo. Fazemos logo um tratamento às vezes. Sim, Mal elas chegam no hospital, fazem logo um tratamento, porque estão-se a sentir, obviamente, entorpecidas, né? Porque sim. Faz o quê? as Acupuntura para epidurais e tal, elas, fazemos assim, né? acupuntura, Que é enquanto o para. pai está Sim. Que a cuidar lindo. do bebê. E depois tratamos o pós-gravidez também, para ela rapidamente recuperar a forma, Sim, a física, mental, emocional. hum, e depois temos a parte da pediatria também, em que tratamos os bebés. Quando sim. eles começam a ter problemas de respiração, De maneiras mais naturais, né? sempre com fitoterapia, com massagem tuiná, massagem pediátrica. Sim, Muitas vezes temos é que tratar a mãe. Essa é sim. outra parte. Quando chegam mães para tratar o bebê, muitas vezes nós temos é que tratar a mãe. Pois é. Mesmo quando já não dão um leite, porque a energia da mãe, Sim, o bebê está ávido e está sempre a sugar aquilo que a mãe irradia. Se ela está tensa, o bebê fica tenso e não dorme de noite. E pois é. chateia toda a gente. Então muitas vezes eu tenho que tratar a mãe e o pai e não o bebê. Às vezes é mesmo um problema do bebê. Às vezes temos é que tratar a mãe. E os pediatras sabem isso. Hoje em dia os médicos sabem. Muitas vezes têm é que acalmar os pais, Sim, porque é aquela tensão que os pais têm por serem novos pais, não saberem bem o que fazer, como gerir sim. aquela vida nova, que faz com que eles sintam-se tão agitados e isso passa Para a para o bebê. E criança, a criança sim. depois não dorme bem, não descansa Sim. bem, chateia toda a noite, não deixa ninguém dormir. Então aí temos que avaliar o contexto O todo contexto familiar todo. até, né? Para Pois ver é. como é que isto é lindo, porque É, cada coisa é tudo está diferente. conectado, basicamente. Está tudo ligado. Sim. Então, resumindo, hum, esta parte da infertilidade quase sempre é muito raro a mulher não se resolver o problema dela. Em princípio, sim. É Vamos muito raro. sempre ter que avaliar, Sim, mas quando o médico diz não há nada de errado que nós consigamos perceber, sim, os valores estão todos bem, não há aqui nenhum impedimento mecânico nem sim. fisiológico, só não sabemos o que é que se passa, então aí a nossa parte das medicinas naturais é muito mais fácil. Então é E é isso, quase meninas. certeira. Pode demorar mais mês, menos mês, mas nós frequentemente conseguimos dar a volta a isso. Então é isso, meninas. Está aqui uma dica para vocês. Se infelizmente estás a passar por essa fase, procura um médico, um Especialista em medicina especialista em chinesa, não medicina é? chinesa, que pode ser realmente Sim. a tua grande ajuda para conseguires o que tu queres. E às vezes a própria hipnose, Sim, como falámos há bocado. exatamente. Se for mais psicossomático e não tanto só físico, Sim, então a hipnose para mim é uma técnica fantástica. Embora a acupuntura também consegue resolver muitos nós emocionais, ela é sim. muito boa para isso, a medicina chinesa como um todo, é muito boa para resolver nós emocionais, mas por isso é que eu fiz a formação em hipnose clínica, porque eu acho que de ir para a Duas frente a coisas hipnose é muito estão mais rápida. ligadas. Sim. Conseguimos muito mais rápido desbloquear isso.
Ok. e garantir Que é para não haver resistência, porque às vezes a pessoa quer, mas ao mesmo tempo tem resistência de ir na frente. Então tens de fazer muito mais esforço com o paciente. E esse esforço, viver em esforço, não é bom nem para ti nem para Pois o é. bebê. Se Pois estiveres é. a falar de uma questão de uma Pois é. gravidez, de uma futura mãe, portanto, temos mesmo que relaxar o corpo físico e o corpo emocional. Isso é Sim. muito importante. Eu até vejo que existe uma grande pressão na sociedade, porque existe uma coisa que a sociedade, uma parte diz que a mulher tem que ser mãe, mas às vezes a mulher está confusa porque ela não pode não se identificar com essa característica. Claro que naturalmente nós viemos cá para ser mais e criarmos outra vida, né? Mas não acho que não existe às vezes existe alguma divisão dentro da cabeça da mulher Eu acho. e isso também não ajuda nada, não Isto é? agora é um bocadinho fora destas áreas médicas, mas isto é a minha percepção de observar estas coisas há muitos anos. As mulheres têm a vida mais difícil que alguma vez tiveram, que elas hoje em dia têm que ser, e eu vou dizer uma coisa, parece que tem piada, mas é isso que eu trato todos os dias. Sim, Elas não só têm que ser mulheres sim, femininas, têm que ter uma carreira, e sim, têm, estudaram sim, imenso e trabalham, têm a sua carreira, portanto, têm que coordenar equipas, muitas vezes, sim, têm que ser mães sim, de 2, 3 filhos, depois têm que ser mães dos maridos, muitas vezes. sim, desculpa. Elas muitas vezes têm que ser mães dos maridos, Sim, porque às vezes os maridos são bebés grandes. sim, Vejo isso muitas vezes. Portanto, elas têm que fazer tudo e depois ainda têm que tomar conta da lida da casa, muitas vezes, porque ainda há sim, muitos homens que não cooperam nisso. sim. Portanto, onde é que elas vão buscar tempo e energia para lidar com isto tudo, eu não sei. Mas conseguem, portanto, são leoas, não é? Só que há um preço a pagar. Estas são tais guerreiras, mas depois o Há preço um é que é preço a muita pagar, sobrecarga. físico e emocional. Claro Um que é. desgaste muito grande, eu trato isso todos os dias. Mulheres que me chegam, ponho algumas agulhas, dizem, estou-me assim a sentir um bocadinho estranho, então ponho umas agulhas e desatam a chorar. E ficam ali, um pranto, é aquilo a libertar, aquela carga tóxica, têm insights, frequentemente. Tenho que falar com o meu marido sobre isto, tenho que mudar isto na minha vida, tenho que no trabalho fazer isto, porque isto está-me a bloquear e não vai contra os meus valores Sim, pessoais. E então é muito engraçado, às vezes a própria acupuntura desbloqueia, elas têm sim, insights, choram, têm um pranto, saem de lá levesíssimas, problema resolvido. Eu nem ok. tenho que saber, nem tenho que falar comigo muitas vezes o que é que se passou. Elas sentem aquilo, pronto, descarrega, não é? Descarrega aquilo durante o tratamento. Isso acontece, ainda me aconteceu ontem. Ainda me aconteceu ontem Acho na que essa clínica. parte de hipnose realmente é E foi só com a acupuntura. a As acupuntura, agulhas, uma né? paciente que eu Pois, conheço, pois é. uma pessoa amiga, que... O mais importante, a pessoa tem que procurar essa resolução. Porque nós normalmente, falo por mim, que já estive a fugir durante muito tempo. Porque a gente até faz fuga, a gente vai se distraindo com as outras coisas para fugir de resolver a situação Sim. e a coisa. É a tal situação do consciente, vai-te Mas mandando também a tecnologia não ajuda, porque hoje em dia ficarmos as pessoas distraídos, dizem né? assim, eu já tentei tudo, porque um diz para beijar, outro diz para não beijar, um diz para ver Pois não sei é, o quê, outro diz para não fazer, um diz para fazer exercício, outro diz para não fazer. É que há muita gente que dá muita informação, até correta até um certo ponto, sem nunca fazer ressalva, que tem que haver uma avaliação primeiro. ok, Não há formas que servem para todos. ok, As formas não servem para todos. Quando diga toda a gente tem que comer salada, está errado. Para a maior parte das pessoas que me chegam à clínica hoje, comer uma salada faz mal. Não é uma, é comer um almoço de salada todos os dias durante um ano. claro, Dão cabo do sistema digestivo, porque o sistema digestivo não está feito para cozinhar tanta coisa crua. ok, E a médio e longo prazo ele começa a perder capacidade de o fazer enzimaticamente e começa a acumular líquidos, começa a acidificar, começamos a ter acidose digestiva. Aparecem muitas pacientes do género feminino, muitas raparigas novas, muito fit, fazem muito yoga, muito trabalho físico, com as suas carreiras, sem dúvida, e que são veganos, optaram pelo veganismo, pois está aquilo tudo sou. certo, Olha, está eu tudo certo. estás a falar de mim. Está tudo certo, só que tem um problema. Há bom veganismo e mau veganismo, como em tudo. Sim, O que é que eu chamo de um mau veganismo? É comerem saladas e aqueles sumos matinais de fruta e de legumes que destruímos a maior parte dos nutrientes, nomeadamente as fibras, os sim, pré-bióticos. Não é? Estamos a comer coisas que não foram cozinhadas fora, vão ter sim, de ser todas cozinhadas dentro de ti. sim, Fazes isso em 2 ou 3 refeições por dia, todos os dias, sim, e estás a pedir ao teu corpo para fazer uma ação de ativação enzimática terrivelmente importante. ok, Continuamente ele vai entrar em desgaste, ele vai se cansar. E então, quando o sistema digestivo começa a cansar-se, ele começa a não fazer certas coisas, como produzir sangue correto.
Ok. a não absorver certos nutrientes, começamos a excretar os nutrientes todos e começamos a entrar em estados de anemia. Por isso é que a Ásia, na Ásia, que é particularmente vegetariana, quase a 100%, nós Sim. também comemos carne quando achamos que é importante, em Mas certas eles fases usam, de tem vida. muito tofu, tofu é muito usado na Sim, Ásia. também, entre outras coisas, que é uma Sim, fermentação muito forte da sim, soja e tal, ah, mas eles é fundamentalmente legumes que eles comem, mas sim, nunca se vê nada cru. sim, Se vir agora é porque são modernizações. sim, A Ásia é tudo cozinhado, nomeadamente em forma de sopa. sim. Portanto, a saúde da longevidade da Ásia, em termos alimentares, tem muito a ver com comer sopa, pequeno almoço, almoço e jantar. Sopas fortes, da estação, comer local e sazonal, Sim. legumes da estação, mas tudo pré-cozinhado. Mas cozinhado como? Em fogo muito lento. Isso é o Ok, ideal. Porque se eu ok. cozinhar muito rápido, eu destruo o alimento. Se eu Exatamente. cozinhar em fogo muito lento ao longo de 4, 5 horas, que muita gente não tem tempo nem paciência para fazer, Pois é, e eu pois até é. aconselho as pessoas, se calhar, a comprar aquelas panelas elétricas Sim, de slow cooking sim. que existem, que nós durante a noite deixamos aquilo cozinha durante a noite. É tipo uma bimby que cozinha durante a noite. Ok, Aquilo ok. cozinha muito devagar. Ok. E então faz uma transmutação dos alimentos para as sopas e para aquelas coisas todas, para os legumes cozidos, sem estragar o alimento muito. E Ok. então cozinhar é sempre melhor do que comer cru. Cru temos 100% dos nutrientes, mas a verdade é que a salada, aquilo que nós usamos na salada, o tomate, o alface, muitas vezes não tem grandes nutrientes. São hiponutritivas, hipocalóricas, cruas e altamente ácidas. Ok. Tudo coisas negativas. Ok, para o Portanto, corpo. nós perdemos peso com isso, mas estamos a magoar o Tem que sistema haver, eu digestivo. acho que o que está a acontecer agora é o desequilíbrio de tudo. É extremismo, ou seja, só salada, só salada. Só... O importante aqui é equilíbrio. Podes Só comer cru, não cru, é? podes comer um pouquinho cozido, O não só ideal de 90% do tempo devia ser cozido. cozido. No Ok, verão, dia quente, dias muito quentes, almoço muito quente, comer uma salada não há grande problema. Desde que o sistema ok, digestivo não esteja magoado, e está quase sempre. Quase todas as pessoas ok. que me chegam com o sistema digestivo E magoado. fermentados? O que é que achas de fermentados? Tem o seu lugar. Nada é bom ou mau, tudo tem o seu lugar. Ok, Para nós nada é bom ou mau. Os fermentados podem ajudar com certos processos digestivos. Mas lá está, sempre com um diagnóstico prévio. Sei lá, eu vou-te dar um exemplo muito básico. As pessoas dizem, comer fruta é bom, okay, mas nem todas as frutas são iguais, né? Portanto, temos que ver que frutas é que são. Uma pera, né? hum, A pera na Ásia está definida como os nutrientes que ela contém hum. ajudam a produzir mucos respiratórios, pulmão, seios Ah, nasais. faz muco. Faz muco. Se Ai, meu tiveres tosse Deus. seca, Aham, asma seca, com pele seca, sinusite seca, a aham. pera pode-te ajudar a umedecer e até a minimizar os sintomas. Ok. Mas se tu já tens expectoração, corrimento nasal contínuo, a Meu pera Deus, vai-te agravar. como errado a vida toda. Estar a dar pera, mesmo pera cozida, né, que é o que o Pois ideal é. seria no forno, dar pera cozida a um bebê que já está com muito muco, é pedir para ele criar mais muco. Ok. E nós no Ocidente não temos, digamos, na dietoterapia, na nutrição, nas linhas de nutrição Uhum. escrita ocidental, não temos esta visão que a Ásia tem, que eles testaram isto. Então, cada alimento tem o seu lugar. Uhum. Então, se a pessoa tem um desequilíbrio X, temos que dar alimentos que venham corrigir o desequilíbrio X e evitar alimentos que venham agravá-lo. Ok. Portanto, isto depois começa a tornar-se muito complexo, porque depois a dieta passa a ser uma ciência artística, Individual, uma coisa individual. artística, não é? E muito individual para aquele momento da vida da pessoa, até Ok, passarem os sintomas. ok. Depois, quando ela deixa de ter aquele tipo de metabolismo, está mais retificado, está mais equilibrado, aí já podemos passar para outro tipo de dieta, mais generalista, que é comer de um pouco de tudo, de preferência cozido. Agora vamos passar para a próxima pergunta. Hum, E acho que essa é interessante também em relação à menopausa, porque há pessoas que estão a assistir já podem estar ou já passaram uhum. e muitas não chegaram lá ainda, mas vamos chegar, né? Como eu, por Estão exemplo, na acho que pré-menopausa, a gente assim já perimenopausa. fica com informação em relação a este tópico. Esses, por exemplo, calores, o mal-estar, o ganhar muito peso, perder muito sangue, toda essa situação, isto também não é normal. Nada disso é normal. Os médicos dizem que sim, porque não sabem o que fazer e quase todas as mulheres hoje em dia têm uma ativação muito quente, não é? Sim, Na minha mãe, por menopausa. exemplo, ela está sempre com calor, não sabe lidar com calor. Já É. quente, já é quente naturalmente, então agora não. Há sempre exceções, mas eu costumo dizer que aparecem, porque a maior parte das mulheres que me aparecem na clínica não são raparigas jovens, mulheres jovens.
o grande maioria já estão na pré-menopausa, menopausa ou pós-menopausa. E, portanto, eu acabo por tratar muito essa questão. E tudo o que nós tratamos, mesmo que seja uma dor no joelho, é tratado com vista nisso. Ela tem sintomas menopáusicos. E todas as mulheres têm, quer saibam, Sim. quer não. E tem uma dor do joelho, nós temos sempre, para nós a dor no joelho, nessa altura tem muito a ver com o rim. Ok. Então nós tratamos o rim e a mulher começa a dizer, olha, é engraçado que eu estou a dormir melhor e aquilo que eu sentia da menopausa está a desaparecer. Mas você está só a tratar o joelho ou está a tratar outras coisas? Nós tratamos tudo. Nós estamos Ok. sempre a ver o corpo como um todo. Nunca Ok. estamos só a tratar De uma a dor do parte. joelho. Ok. Né? Ok. Pelo menos é a maneira como eu trabalho. E funciona. Estou a generalizar para os meus colegas todos, mas nem todos os meus colegas trabalham assim. E funciona, né? Trabalho sempre, faço este trabalho. Porque é o corpo que vai ter que tomar conta do joelho que ela lesionou a fazer exercício. Ok. Agora, no que diz respeito à menopausa, eu costumo dividir, estou a generalizar muito, mas costumo dizer que há mulheres que me aparecem com sintomas visíveis, gritantes, Ok. calor, suores noturnos, agitação noturna, Excesso é mais à ganho de noite, peso também ganho de acontece. peso em água, por isso é que elas tentam fazer dietas e exercício e não conseguem perder peso. Porque Porque há... estão a perder osso e músculo e transformar em água. Ok. Então o que nós temos que fazer é ativar as bombas diuréticas, temos que pôr a circular aquilo. Ok. Não é fazer cortes calóricos com dietas e exercício em excesso, porque aquilo não é gordura, aquilo é frequentemente água. Ok. Também tem uma componente de gordura, obviamente que sim, mas aquilo tem muita água ali. Ok. Temos é que ativar este sistema linfático de drenagem. A Por minha isso é mãe que por tanta acaso gente falha. tem isso. Por Então isso é que tanta é... gente falha. Olha. São as alterações hormonais. Agora, depois há mulheres que me aparecem e dizem a minha menopausa foi fantástica, mas agora estou com um problema gravíssimo que é diferente, mas eu não tive sintomas desde a menopausa. Impossível. Ela teve foi o que eu chamo de menopausa frequentemente invisível. Ok. É que aqueles calores revertem-se para dentro. Nós não sentimos os calores, mas estão a queimar-nos Uhum. o corpo por dentro. Estão a inflamar. Comem-nos os ossos, dão osteoporose avançadíssima, tiram muita massa muscular, então atacam mesmo os órgãos internos. Ok. Pois ela, de repente, parece que de um dia para o outro surge com um problema gravíssimo, que ela não sabe onde é que ele veio, porque ela até teve uma menopausa tranquila e achou que ia viver para sempre. Ok. Portanto, quando as mulheres chegam na menopausa, nós temos sempre que avaliar. E há sempre um desequilíbrio interno. Sempre. Sempre há. Porque nenhum de nós tem saúde perfeita. E mais, nessa idade, já acumulamos 40, 50 anos, né? Pois é. Há cada vez, infelizmente, mulheres a entrar na menopausa aos 38, 40 anos. A sério? Então, Tão cedo? gerir tanto stress, somente se Pois é. fumar e por aí fora, a Que biologia não é, acaba não é normal. O normal é que com 55 anos ou entre os 50? 40. Nós dizemos que na Ásia as mulheres regulam-se em ciclos de 7 anos. Sim. Estou a generalizar, mas 7, 7? ciclo de 7 anos. Sim. 7 vezes 7, 49. Portanto, entre os Ok. 47 e os 51 é a Ok. altura da menopausa. Ok. E os homens regulam-se em ciclos de 8 anos. Portanto, Ok. 8 vezes 8 seria a andropausa masculina. Ali Ok. entre os 60 e os 65 anos, o homem começa a desenvolver o que nós hoje chamamos de andropausa, que sintomas também quentes, começa a perder visão, cabelo muito O homem rápido, também então passa por passa por alterações hormonais, não tão intensas como a como mulher mulher? normalmente, porque a mulher andou a perder sangue durante 40 anos, Pois é. 30 e tal anos. Pois é. E, portanto, como não repôs, porque não foram educadas a repor, porque há que repor, né? Se vocês vão tirar sangue, vão fazer uma grande colheita de sangue, para dar sangue ou o que for, a enfermeira diria logo a seguir, olha, nos próximos dias durma mais, tenha mais cuidado com o stress, com o esforço físico, coma melhor, porque tem Sim. que repor sangue. Sim. Agora imagina quando a mulher perde todos os meses sangue e ninguém lhe diz isso, que na semana pós-menstrual ela tem que aprender a ter hábitos de reposição de sangue. Pois é. Comer diferentemente e melhor para a produção de sangue, dormir E quais são mais. os alimentos assim tu podes indicar nessa beterraba? Cozida, Ok. sempre Cozida, ok. não é? Sumo de beterraba então não é indicado? Porque Só em certas eu costumo situações. fazer sumo de Eu sei, beterraba. mas arrefece muito o sistema digestivo. Fazer isso muitas vezes e juntares a isso a saladas e outros sumos, que é aquilo que tu estás a fazer, não é? Sim. Vai É mais sumo eventualmente. de maçã, eu faço sumo de maçã, beterraba e gengibre. É isso, maçã, beterraba e Mas gengibre, depois que eu somares gosto. a todos os outros eventos frios que tu tomas na tua dieta, que é as saladas e as Não, comidas não frias. costumo comer Pronto, saladas. ótimo, ótimo. Por acaso não, é raro. Pronto, Tenho perfeito. que ser honesta, não é Agora, raro. de vez em quando, tudo bem, mas isso não te vai trazer grandes nutrientes, infelizmente. Ok. Põe-te cá dentro de Então nutrientes. beterraba cozida no Sim, pós... sopa, olha, uma sopa ótima, sopa de beterraba, a batata doce. As coisas É que beterraba em si sabor não tem eu agradável. sei, eu não gosto, mas se fizermos com batata doce e cenoura, Uhum. ah, Uma é sopa, né? delicioso, né? Porque estas coisas naturalmente doces
Dos Ok, legumes naturalmente doces, de cor de laranja e ok. amarelo, beterraba, Para repor sangue e são muito bons para depois... tonificar o baço, como nós chamamos, Ok, e ajudam na reposição de sangue. Portanto, uma sopa boa poderia ser uma beterraba, uma batata doce, que agora estamos a cenoura, terminar, estamos infelizmente a terminar a época da batata doce, cenoura, abóbora, não é? ok. Um brócolo. Bastam Brócolis 3, também. 4 coisas. Ok, Ferver, não é? Cozinhar, picar, até fazer creme. Se queremos fortificar, podemos pôr feijão preto ou lentilhas bem cozinhadas, muito bem cozinhados, ok. à parte, obviamente. E podemos pôr espinafre também, que vapor, cozinhar Também a ajuda. vapor, Tem e ferro, por causa do adiciona-se. ferro, né? Isto é uma Ok, super sopa, até para atletas que eu conheço. Tenho sim. atletas que vêm com muitas lesões esportivas porque estão anémicos, até homens, rapazes, que estão em anemia. Eu trato cada vez mais rapazes com anemia, que é uma coisa estranha, mas acontece. Não estão a produzir sangue, o sistema deles Ok. está bloqueado nesse nível. E quando fazem desporto estão sempre com rupturas musculares, tendinites. E eu tenho que lhes dar este tipo de sopas que é para eles reporem isso. Depois E temos plantas conseguem. e conseguem. Claro que depois nós reforçamos com plantas chinesas, com combinações médicas, Ok, não é, que não se vendem nos celeiros, são combinações profissionais, ok. são formulações profissionais de medicina tradicional chinesa que nós damos que ainda aceleram mais este processo da produção de sangue, não é? Para quando temos essas anemias, mas a dieta acaba por ser uma coisa importante no dia a dia, não é? Pois é. Porque eu não quero que a pessoa, obviamente, esteja a levar a fazer a acupuntura e as plantas e depois no dia a dia esteja a destruir os efeitos daquilo com uma dieta errada, com exercício errado. Portanto, ali durante uma fase de algumas semanas, até 1, 2 meses, que é o natural dos maior parte dos pacientes a fazer este tipo de terapias, garantir que a pessoa está a fazer tudo o que pode no mesmo sentido terapêutico, não Pois é? é. Para não haver interferências e Pois é. bloqueios. Não é? Eu agora lembrei que conheço uma senhora que ela está na menopausa e ela está a perder mesmo muito sangue. E os médicos não sabem o que fazer com ela. Mas ela está a perder sangue tanto que está aí com anemia e é um ciclo que não se acaba. Ela está a tomar medicação, continua a perder o sangue, continua a se sentir mal, toma Temos que medicação avaliar. Eu tenho e vários pacientes assim. não existe solução para ela. Ainda, Isto ainda, tudo? ainda há 2 semanas tive uma paciente que eu acabei por dar alta que veio exatamente com um processo semelhante a esse, não estou a dizer que é o mesmo Sim, processo, tem sempre avaliado caso a caso, sim, e ela em menos de uma semana o sangue parou de jorrar. ok. E começou a regularizar. Portanto, nós temos que avaliar porque que ela está, porque os médicos claramente não conseguem perceber. Não. Nós, pela nossa avaliação, sem exames médicos, conseguimos perceber se o baço está muito fraco, e normalmente está. Uhum. Ela tem tendência para sangramento. E o mais estranho é muito engraçado. Quanto mais desidratada a pessoa está, mais ela sua e urina muitas vezes, Ok. mais desidrata. Quanto mais deficiente em sangue está, anémica, mais ela perde sangue menstrual. O corpo às vezes é um bocado louco. Ele parece que nos está a dizer o que está a acontecer, Uhum. usando contra nós o mesmo sintoma que vai agravar o problema. Ah, ok. E nós temos que Ok. saber ler isso. E a Ásia fez um esforço gigante ao longo de 3, 4 mil anos para sistematizar um processo de avaliação que leva tudo isto em conta e que nós em poucos minutos sabemos o que é que está a acontecer e onde é que em princípio estão as peças-chave desse Para desequilíbrio. virar. Então depois temos as agulhas da acupuntura, os pontos de acupuntura que vão lá, as plantas adstringentes que fecham, temos plantas hemostáticas que são amargas e são adstringentes, como nós Sim, dizemos, têm esta função adstringente e que fecham. Depois umas vão a uma parte do corpo, como por exemplo o sim. útero, outras vão não sei aonde, e é assim que nós trabalhamos. Nós basicamente combinamos muito esta coisa da planta e da acupuntura, porque elas complementam-se muito bem. Uma dá Ok. nutrientes e a outra faz a ativação neurológica, quase, que é a energia Ok. vital do corpo, não é? Com Ok. as agulhas. E conseguimos fazer isso, porque isso é muito importante travar já. Ok. Seja na menopausa, seja uma jovem mulher, porque elas aparecem com 30 anos, com sangramentos gigantes, totalmente anémicas, inférteis por causa disso, muitas vezes, e querem engravidar. Nós temos primeiro que tratar essa componente, para depois repor o sangue, para depois elas se tornarem-se férteis e poderem ser mães. E Ok. fazemos esse processo todo, pode demorar Então, e mais as ou menos tempo. meninas que não têm muito período durante. Não têm muito sangue durante o período, também não é normal. Não é normal. Ou está bloqueado, ou não está a ser, ou não está a ser produzido. Ou um, ou o outro, ou os dois Ok. juntos. Pronto. Então Tudo isso temos é. que Gente, selecionar. meninas têm. Não Cada pode um ser com a mais do sua. que isso, né? Pois Ou há é. um bloqueio que não deixa circular, ela Sim. tem toda a totalidade de sangue que pode ter, Uhum. mas ele não circula naquela zona. Há um Uhum. bloqueio qualquer, Uhum. frio, músculos tensos, artérias tensas, umidade, mucosidade naquela zona, como nós chamamos, Uhum. que retrai aquela estrutura. Ou não está a produzir sangue suficiente para a menstruação, e o Uhum. corpo agarra no sangue que produz, pega nesse sangue e coloca no cérebro e nos órgãos Uhum. vitais para manter a vida, e Uhum. não há sangue para lá, ou uma combinação dos dois, que Ok. normalmente são estes Não três é nada fatores. normal isso. Não é nada Não normal. pode ser normal.
Agora lembrei uma coisa que eu quero até passar a mensagem, porque às vezes tenho recebido lido mensagens de género. Eu faria tudo, das mulheres, eu faria tudo para não ter período. E isto até acaba por ser assim. É estranho ouvir isso de uma mulher de não querer aceitar a natureza dela. Parece que ela está a rejeitar quem ela Se é. calhar tem muitos sintomas, Tem não é? tantos sintomas que Se passar 3, 4 dias, com dores como eu já tão. vi, com dores tão Sim. intensas, tem que estar de cama. Que, Todos os meses assim. Obviamente que ela, o sonho seria optar por não ter aquele problema. Não é um problema menstrual que elas às vezes querem acabar. O que elas querem acabar é com o sofrimento. pois é. Não sabem como dizer isso e dizem: quero que a minha menstruação deixe de existir. Sim. Quero chegar quero chegar à menopausa rapidamente. O que elas querem é que o sofrimento termine. Sim. Que haja uma homeostase, um equilíbrio. Sim. Que não é quimicamente que vamos lá frequentemente, não é? Ok. Temos que olhar o que é que ela está a sentir que possa estar a causar aquilo, que muitas vezes é psicossomático, que Ok. agressão é que ela está a fazer ela própria, guardando para dentro coisas que depois somatizam no sangue e que destrói o sangue e que o sangue fica tóxico, ou o útero, não é? Por aí fora. Ver se é uma componente mais física, mais emocional. Ok. Agora, a última pergunta, não sei se pode responder. Eu não sei como. Eu nunca pesquisei em relação a contraceptivos. Sim. Lá na Ásia, como elas fazem as mulheres? Tens Uns conhecimento? fazem, praticamente, penso que fazem a mesma coisa. Como Há aqui? anticonceptivos naturais, Ok. mas é basicamente como aqui, e nós podemos Naturais usar. é quais são? São plantas ou é o quê? Seguir Sim, cálculos de lua? criar ali algumas coisas, os cálculos de lua, portanto eles têm essas estratégias todas. Mas a gente não pode esquecer que a Ásia reproduz-se muito, tirando a China agora, que Sim. perdeu por causa de questões políticas durante umas décadas, mas eles nunca tiveram muitos problemas em ter muitos filhos, pelo contrário, Sim. era desejável que Sim. fossem famílias muito grandes. A Ásia toda sempre viveu com essa bitola, não é? Sim. Portanto, eu acho que eles nunca se preocuparam muito com anticonceptivos, tirando as novas gerações, as classes médias novas da Ásia, que Sim. são americanizadas e são europeizadas, e, portanto, elas querem seguir o nosso estilo de vida e têm menos filhos também. Mas de resto acho que é igual, não existe nenhuma assim Sim. dica que podes dar Não, a para as mulheres? anticoncepção é frequentemente termos cuidado. Não Nós é. temos que ter cuidado com os químicos, né, que Ok. tomamos, porque aquilo vai alterar a biologia. Se Ok. tivermos que os tomar, e muitas vezes temos, e está correto, temos que calhar depois criar uma estrutura de apoio no Para o nosso estilo de organismo? vida que venha compensar os efeitos negativos das pílulas e de outros meios contraceptivos. Ok. Então aí é que é importante. Vamos ter que tomar Já que vamos certas... tomar alguma coisinha, temos que compensar com muito Ou mais, que é para seja, na balança não exatamente, ficar garantir que desequilibrado. estou hidratada, garantir que estou a Ok. dormir as horas que são fundamentais para mim, Quais que são são? diferentes. Diz hoje cientificamente que são 8 horas, em Ok. média. Mas varia. Eu, por exemplo, sinto que no inverno, os dias são mais curtos, eu preciso dormir 9, 9 e meia para me sentir bem. No verão eu durmo 6 horas e meia e sinto-me cheio de energia, porque o sol depois renutre. Portanto, até isso é diferente do inverno para o Sim. verão. Eu por acaso sinto-me também assim, observando bem. Portanto, nós temos que seguir as leis da natureza, porque nós estamos permanentemente a ser influenciados pelo vento, pela temperatura, Sim. pelas horas do dia, e portanto tudo isso é importante. Então as regras nunca podem ser padronizadas para toda a gente, mesmo quando eu dou algumas indicações às minhas pacientes, hoje que é inverno, Sim. se elas viessem no verão eu já daria pequenas alterações nesses Ok. conselhos, porque o verão traz uma energia diferente que Diferente. traz o inverno, não é melhor nem pior, é diferente. Claro, claro. Por isso é que há tantas mulheres que me chegam e não conseguem viver no verão, porque estão sempre quentes, Sim. menopausa, detestam o verão, até eu acalmar aqueles calores e retificar e normalizar, elas não aguentam o verão. Ok. E há outras mulheres que têm tanto frio que o verão para elas é a melhor altura. Até têm frio no verão, mas pelo menos não têm o frio que têm no inverno. Então, Ok. só para ver como é que isto é E isso é diferente. Não é? homens e mulheres também. Homens e Homens mulheres, cada vez mais homens com isso. Mas os homens sentem, são, sofrem com calor também. sofrem muito com o calor. Naturalmente têm um metabolismo mais alto. Sim. Ah, naturalmente têm um metabolismo mais alto, mas e portanto são mais quentes em Sim. geral. Embora estou a ver cada vez mais adolescentes com anemias frias. Ok. Então, portanto, há aqui uma inversão qualquer que está a Ok. acontecer que, que nós todos, eu quando falo com colegas meus, estamos bem atentos a isso e estamos a tentar perceber as nuances, porque o ser humano está em evolução com a natureza. Se a natureza está em evolução também, Sim. não é? Com alterações climatéricas e tal, nós estamos a sofrer e a adaptar-nos. Sim, Sofremos e sim, adaptamos, sim. sofremos e adaptamos. Sim. Só que isso vai gerar comportamentos internos diferentes, fisiológicos, que depois vão ter que se traduzir em comportamentos sociais diferentes também. Sim. E se nós resistirmos contra isso, vamos desenvolver patologia. Pois é.
Pois Acho que é inevitável. temos que ir com o flow, né? Nós temos que Exatamente. aprender. E como não temos uma cultura no Ocidente de saber ler isto desta maneira, o Oriente é que teve esta cultura de ler as leis da natureza e o nosso lugar no mundo e como é que nos adaptamos em termos alimentares, sono, na primavera, versus verão, versus outono, versus Sim, a nossa mentalidade. As emoções que nos passam na alma são diferentes no inverno do verão. pois é. E, infelizmente, com essa vida corrida, né? Porque antigamente era muito mais fácil a gente ficar alinhados com a natureza. A verdade é essa, né? Sim, porque Ah, éramos nós, forçados também, porque agora, trabalhamos no campo sim, e, portanto, éramos agora, forçados a seguir as leis da natureza. Hoje em dia temos estufas, temos sim, tecnologia que sim. nos faz. E acaba por desconectar mais da nossa essência. Atenção, tem Isso positivos e mesmo, negativos. é isso mesmo. Acho que é importante a gente Tem conseguir. coisas ótimas, temos ar-condicionados e aquecimentos para nos aquecer no inverno, já não temos Sim, que passar aquele frio no inverno, sim. temos frigoríficos em Pois casa, é, não tínhamos que andar, temos coisas magníficas, hoje temos sim. supermercados abertos até às 11 da noite, É uma todos os facilidade, dias, o mas ano não inteiro. podemos esquecer. O hum, equilíbrio é sempre a É coisa mais exatamente, o tal extremismo total. É Também uma não coisa ou preciso ir outra. para uma montanha viver, cozinhar e depois passar fome quando uma Pois praga é, destrói umas coisas, né, e ter que andar a pedir às outras pessoas na aldeia pois é. comida. Há pessoas que acham que é assim que temos que viver, temos que ir do 8 para o 80. Não, nós temos que encontrar um equilíbrio, porque é possível, Claro, esse equilíbrio é possível e há muita gente a trabalhar nesse sentido e nota-se claramente essa evolução positiva, que é usar os princípios, muitas vezes, do Oriente Antigo, não os atuais, os sim, antigos. Isto é muito moderno, está muito adulterado, por influências ocidentais também, mas irmos para o Oriente Antigo e os princípios deles, do que é saúde, qual é o nosso lugar no mundo, como é que pesquisamos cá dentro de nós a meditação, sim, tudo isso, e incorporá-la no nosso estilo moderno, que exatamente. tem muitas coisas boas, não Claro que é? tem, claro A que tem. tecnologia tem coisas incríveis, não é? Estamos a usá-la aqui, não é? Para poder Pois passar é, esta mensagem às pois pessoas, não é. é? Agora, a última pergunta é: qual conselho é que tu darias às mulheres? Assim, Um conselho conselho que tem a ver mesmo com saúde, né? Feminina em que eu geral. vejo na minha clínica todos os dias: por favor, durmam mais. Sim, Se eu sei que preciso, para me sentir bem, de 8 horas, porque quando não acordo com o despertador ao fim de semana, eu durmo cerca de 8 horas, sim, e se eu tenho que acordar às 7 da manhã, menos 8 horas, eu tenho que estar a dormir àquela hora da noite. ok, A dormir. Se eu preciso de meia hora para me sentir bem na cama, então tenho que ir meia hora mais cedo. ok. Então é muito importante começarmos a planear o sono dessa maneira. Ok. Essa é a coisa mais. Dormir mesmo. É o O essencial é sono, dono. o sono não é um dos pilares da saúde. É a base na qual todos os outros pilares se erguem. Então é O por isso que eu estou exercício, a assim, meu dieta. Deus, não durmo nada. Sono é a coisa mais importante. Há um livro fantástico que podem ler, que chama-se Why We Sleep, de um investigador americano, Ok. Matthew Walker, que é referência hoje em dia no mundo. Eu vou Americano pesquisar o não, ele é livro. inglês. Ele é um autor inglês, neurocientista, e é referência mundial no sono. É um livro muito fácil de ler e acho fantástico. Porquê que dormimos? E as pessoas vão ficar escandalizadas como é que elas depois não conseguem. Fazer as coisas do É que dia a dia? depois posso dormir no dia seguinte 12 horas, mas já não compensa, já houve uma Não. quebra qualquer ali. Portanto, a Ok. segunda coisa que eu vejo mais é que a maior parte das minhas pacientes estão muito desidratadas Ok. e, portanto, têm que Não é aprender a chá, é beber água mesmo. água Não é e sumo, não é água. muito mais do que elas pensam. E vão urinar muito nas primeiras semanas porque o rim mirrou. Se eu Ok. continuamente bebo pouca água, e muitas mulheres ganham peso porque estão desidratadas, porque o corpo Ok. pede comida para tentar ir buscar água à comida, porque elas recusam-se a beber água, Ah, ok. e quando bebem tudo menos água, sumos, iced teas, Sim, sim, essas sim. coisas todas. Não é? Beber água é beber água. E se eu hidratar bem, o meu rim que adaptou-se à desidratação mirrando, Uhum. ficando mais pequeno, Lá ele no no início, início, quando eu começo a beber água, ele não sabe o que fazer com aquela água toda, ele vai excretar. Mas essa água a passar por ele vai, de certa maneira, expandi-lo. E é ok. importante Continuar. aguentar aquelas 2, 3 semanas de muita diurese, muitas idas à casa de banho, infelizmente, de manhã e de noite, durante o dia e durante a noite. Sim. Mas se ultrapassando essa fase, 2, 3 semanas, é incrível. As mulheres começam, os meus pacientes dizem assim: mas para onde é que agora vai a água? Porque eu não me sinto inchado, sinto-me com cada vez mais sede, que era algo que eles não tinham antes, Sim. habituaram-se a não beber, perderam o ato de sede. Uhum. Sinto cada vez mais sede, bebo água e já não vou tantas vezes à casa de banho, urinar, Sim. mas não incho. Para onde é que a água vai? Vai para todo o lado que estava desidratado, para o cérebro, para a pele, para os ossos, Ou vai seja, consegues nutrir. ter melhor raciocínio, ter mais Tudo melhor energia ali para para a as frente. É coisas. incrível, incrível. Ok, isso. Mais importante do que saber qual é a melhor dieta, porque toda a gente quer saber qual é a melhor dieta. Mas Então eu, é dormir e beber sim, água. São duas repara, coisas muito dormir que é importantes. fundamental, não é? Sim.
Se não respirarmos oxigênio nenhum durante alguns segundos, começamos a morrer. Portanto, Sim. respirar fundo é muito importante. Yoga, tai chi, essas coisas todas, Sim. aprender a respirar. Sim. Beber água, porque ao fim de 3, 4, 5 dias estamos a morrer Uhum. sem água. Vocês podem passar 40 dias sem comer, não vos acontece nada. Exatamente, A maior parte das exatamente. pessoas, pessoas têm algumas Eu doenças. já vi vários casos de 40, jejum 50, mesmo 120 longo. dias sem Foi comer. 120 dias, o senhor perdeu acho que 18, 180 quilos, uma coisa assim, né? Na E, história. portanto, é possível. Pois é. Não é para toda a gente fazer isso, obviamente, não se ponham a fazer isso, Não. mas é possível passar muitos dias sem comer e nada, absolutamente nada nos acontece. Pois é. Mas muitos dias mesmo. Não é? Estamos a falar de semanas e semanas. É impossível passar dias sem beber ou segundos sem respirar. Portanto, claramente, por ordem de importância, dormir, respirar bastante, fazer bastantes exercícios respiratórios, hiperventilação quase, encher bem o peito, encher bem a Ok. barriga, beber muita água. Estas 3 coisas são fundamentais. Ok. Só depois de termos isto garantido é que podemos pensar qual é a melhor dieta. Ok. Senão estamos a começar pelo fim. Ok, E não exatamente. vai haver muito resultado a longo Exatamente. prazo bom. É mesmo, e mais pelo fim ainda, é começar a treinar. Mantém tudo igual, não durmo, não bebo água, não me hidrato, não sei respirar, mas o que é que eu vou fazer? Vou treinar. Eu estou a falar isso porque eu também, até de certa forma, tenho cometido esse erro, atenção. Agora, nesses últimos 3 anos, desde que eu fui mãe, Se foste mãe, não é? É mais uma coisa, não é? eu acabo às vezes por esquecer mais água que devia beber e eu tenho consciência disso e eu já bebi, já tive essa regra, Sim, já mas falámos um o pouco sobre treino isso. continua e no treino o que é que eu faço? Hidrato mais ainda. Exatamente. Ou seja, ainda dou negativo, Exatamente. mais ainda. E depois é uma bola. As pessoas bebem água. Ao fim de 20 minutos, meia hora, a água absorveu, não é? Sim, Mas ela não entrou no sistema, ela tem que ser misturada e digerida pelo corpo. sim, A água que o nosso corpo utiliza não é exatamente a água que nós sim. bebemos, ela vai ter que ser misturada. Portanto, se eu vou para o treino achar que é durante o treino que eu estou a beber e que estou a hidratar, está errado. Vocês só vão hidratar, realmente nutrir as células com aquela água, se calhar horas depois de terem feito o exercício. Pois Ou é. seja, estão a fazer sacrifício de exercício sem água. Portanto, nós temos que chegar aos exercícios já plenamente hidratados. Pois é, pois é. Eu, quando dava treinos a Exatamente. atletas profissionais, a primeira coisa que eu corrigia é isso: não venham para aqui beber golzinhos de água durante a prática de exercício, achando que se estão a nutrir de água, porque o benefício dessa água só se vai fazer sentir várias horas depois. No entanto, a carga de exercício está a acontecer agora sobre o músculo. Pois é. Por isso é que têm rupturas musculares e tendinites, porque estão a forçar sem água. Pois é. Então temos pois é que fazer uma pré-hidratação bastante intensa. Ok. Então temos que beber muita água antes do exercício. Mal acordamos 2 copos de água e por aí fora. Portanto, isso é muito importante. É uma informação muito incrível. Mas pouca gente fala sobre isso. Pois eu é. sei, não é? Não, falam assim, mas não existe essa profundidade. Isso é importante entender, não é só beber água, mas porquê realmente. Sim. Não é Nós só... somos 70 e tal por cento de água. Sim, não e é? eu vejo, por exemplo, desde que eu fui mãe, que eu vejo esse desleixo de não dormir bem e não beber muita água, eu vejo pela minha pele, logo nota-se na minha pele que eu tenho pele mais seca, nota-se. Se eu dormir bem no dia seguinte, acordo com cara, parece lisinha de bebê. Se eu dormir 4 horas, eu acordo já com cara toda coitada. E eu vou dizer outra coisa que eu descobri ao longo de 20 anos de prática clínica, que é um dizer que eu tenho para mim próprio, que é, Sim. quando estamos desidratados, na ausência de água e na presença de desidratação profunda, O que eu a tenho inflamação- agora, eu tenho. a inflamação celular é espontânea. Pois é. Porque Pois é. inflamação é um processo calorífico quente que acontece frequentemente por desidratação profunda, por fricção de peças que deviam estar lubrificadas com água é. e que as células, ao mexer-se, musculares e não só, com pouca lubrificação, começam a raspar e aquilo gera calor. Pois e é. a inflamação é a raiz de todos os males hoje, tudo que é autoimune, Pois estas é. doenças todas graves que nós temos hoje em dia, muitas delas podemos ir buscar a causa inicial a 30, 40 anos de desidratação, que as pessoas nunca deram importância a isso. Pois é. Ou seja, as soluções mais rápidas são as mais baratas. simples, São as mais simples. baratas. Sempre foi, sempre será. É a água e Sempre dormir. foi e sempre será. E respirar bem. E em vez de estressar, ok, vou respirar fundo. Quando surge uma... Eu falo isso porque eu também sou uma pessoa que já estou mais calma, mas já foi muito mais Estressada. agitada e não sabia lidar com alguns imprevistos. Se estivermos a respirar corretamente, estão parados no trânsito, no carro, ou estão parados num semáforo vermelho, têm ali 30 segundos, 1 minuto à espera, estão sozinhos no carro, não estão em conversa, porque não respirar fundo? Pois é. 5 segundos inspira, retém 1 segundo, deita fora 5 segundos. Então, agora vamos finalizar aqui a nossa conversa. Desde já muito obrigada, Igor, por teres vindo, aceito esse convite. E realmente contigo percebi que
a coisa é mais simples do que parece, não é? Os Se a gente... princípios básicos são sempre os mesmos, é isso que nós esquecemos. Queremos construir castelos no ar, não é? Exatamente. E acho que nós estamos a afastar-nos muito daquilo que é essencial, que nós sabemos que é importante. Ok. Este mindset tem que ser readquirido novamente, não é? Das Sim, pessoas voltarem às coisas mais essenciais. sim, Se nós dormimos bem, o nosso humor muda radicalmente. Eu dormi bem ao longo de alguns dias. sim. Uma das coisas que mais me preocupa é quando as pessoas me chegam com patologia de sono. E há cada vez mais mulheres, mais do que homens até. Eu tenho isso, eu tenho desidratação, patologia de sono, meu Quando a Deus. patologia do sono, digamos assim, quando o problema do sono tem a ver com coisas externas a ti, barulho no exterior, o bebê, por aí fora, pronto, aí não há muito que se possa fazer, a não ser né, Tentar ajustar. afinar algumas coisas. Agora, o problema é quando as pessoas não conseguem mesmo dormir. Ou não dormem, depois lá está. Mas como é que se trata a insónia? Depende do tipo de insónia. É o adormecer que é difícil, é adormece bem, mas depois acorda muitas vezes, é ter Sim. muitos sonhos e acorda toda magoada, os músculos todos doloridos, parece que... Bem, gente, entretanto, estamos mesmo a ficar sem bateria, por isso vamos ficar por aqui. Vou deixar para vocês na descrição o link com o contacto, o link das tuas redes sociais e Sim, contacto também, onde sim, o trabalhas. meu telefone para Sim. ligarem. Quem quiser depois, se tiver algum interesse de fazer alguma entrevista, não digo, Sim, o é diagnóstico. consulta. Sim, o diagnóstico, fazer uma avaliação. Sim, fazer uma avaliação com ele, depois é só contactar. E aqui o objetivo mesmo foi para mostrar, e também eu aprendi muita coisa aqui, de que as coisas são muito mais simples do que parecem. Às vezes precisamos sim de ajuda e conseguimos resolver coisas muito mais rápido com a ajuda certa.